Estamos na sétima aula agora, o capítulo sobre commodities, né? E deixa eu só mencionar, né? Esse curso é interessante, né? Porque a gente chamou Pedagogia da Economia. O Paulo Freire me pediu fazer o prefácio de um dos últimos livros dele, que é A Sombra dessa Mangueira, né? E eu pelejei para como é que casa a visão que o Paulo Freire tinha da cultura, da alfabetização e do acesso à compreensão do mundo como ferramenta de apropriação da sua realidade pelas próprias populações, né? O sistema de empoderamento, né? Como é que eu caso isso com a economia? Isso se tornou bastante óbvio nesse prefácio, que está online, inclusive, no meu blog, né? Que a compreensão das dinâmicas do mundo é absolutamente essencial nesse processo de resgate da autonomia, dos direitos, da liberdade, dos direitos às opções da população, né? Ficou simpático A Sombra dessa Mangueira, vocês podem ver. Entrando agora nas commodities, o que são as commodities? Commodities são basicamente os grãos, portanto, essencialmente arroz, milho, trigo, soja, café, enfim, essas coisas que são basicamente a nossa alimentação, é a vida, né? Certo? São também os minerais metálicos, como cobre, ferro, coisa do gênero, né? Tudo essencial para a construção, para a indústria, para tudo. Os minerais não metálicos, muito usado, por exemplo, o potássio, enfim, em particular na agricultura, e temos também, evidentemente, a energia, o petróleo, o gás, né? Se vocês olharem, as commodities, esse é o sangue da vida econômica, né? Que faz funcionar. Você tem a alimentação, os metais, a energia, as matérias-primas todas, né? Então, na realidade, controlar as commodities é absolutamente essencial. E nesse sentido, digamos, esse capítulo entra na lógica que a gente estava vendo, né? Porque a gente viu o controle dos grandes grupos mundiais, dos 147, como esses grupos são controlados, por sua vez, por grupos financeiros, os 28 gigantes planetários, né? Como eles usam os paraísos fiscais para escapar de todo o controle dos governos, ou inclusive de pagar imposto, ou até de assegurar investimento produtivo, né? E agora vamos ver essa dimensão de como se controla, através dos sistemas financeiros, e a particular dos derivativos, todo o sistema de acesso a coisas tão básicas como são as commodities, que é, como disse, o sangue da economia, né? Se vocês pegarem na página 94 do livro, vocês vão ver uma série de colunas, né? Eu peguei um exemplo porque isso aqui ajuda muito a entender a coisa. É o café em Uganda. Eu peguei um estudo internacional que é confiável, e nas colunas vocês vão ver que aparece o produtor do café, que faz o grosso do trabalho, recebe por essa unidade que a gente analisa 14 centavos de dólar, né? Depois tem vários intermediários, o transporte, o beneficiamento do café, todos esses que têm um aporte produtivo ainda, têm uma mínima parte. Você veja que as colunas são muito baixas, né? Agora, depois que entra na gôndola do supermercado, e mais ainda, enfim, nos cafés, etc., né? O custo da unidade passa de 14 centavos, passa para 42 dólares, certo? Ou seja, houve uma multiplicação de 1 para 300. Então, quando a gente estuda as commodities, fica muito interessante pensar, quem é que está ganhando no meio, certo? Porque o consumidor final vai pagar por essa unidade 42 dólares, né, quando quem produziu efetivamente café ganha apenas 14 centavos, né? Isso nos leva a entender que nós estamos com uma economia de intermediários, cobradores de pedágio. Eu chamo isso, inclusive, nos meus livros de economia do pedágio. Isso transforma radicalmente toda a nossa visão, porque todos no que nos vendem é que somos empresários, produtores, a gente produz as riquezas, os bens, os serviços, coisas do gênero. Na realidade, quem está ganhando e está tornando mais caros esses produtos são os intermediários. Por que isso é tão vital? Eu lembro de que
no Globo Rural, tempos atrás, apareceu uma revolta de produtores de tomate no Paraná que não conseguiam vender a sua caixa de tomate, que são 30 quilos, a mais de R$4. Então estavam destruindo as caixas porque estavam dizendo isso aqui é uma exploração sem sentido, né? Você imagina a diferença entre o produtor de tomate do Paraná e quanto pagaram. Sabe qual é o resultado? O produtor não ganha quase nada, então não consegue expandir produção, então fica assim na pobreza. O consumidor não consegue também comprar muito, porque os preços no mercado final são muito caros, certo? E você trava o consumo, trava a produção em proveito de atravessadores, né? Então o conceito de atravessador, da pessoa que trava em vez de ajudar os fluxos, é vital para a gente entender toda essa dinâmica do poder da intermediação, não é? Um segundo gráfico que você vai encontrar na página 97 é como aquela ampulheta de contagem de tempo, né? Que é muito interessante, que se refere essencialmente ao poder desses cerca de 16 grupos no mundo que controlam as commodities. Por que é tão... a imagem ajuda a entender a coisa. Porque você vai ver que toda essa produção, por exemplo, de milhões de pequenos agricultores, eles estão dispersos. Então a força deles é muito pequena, né? Depois, no meio, você tem algumas grandes empresas de compra e venda, os atravessadores, e na ponta você tem os consumidores que também são milhões e dispersos. Então você tem na base dessa ampulheta os produtores que são muito dispersos e frágeis, em cima a mesma coisa, os consumidores dispersos e frágeis, e no meio você tem um grupo restrito, pequeno, que controla, digamos, segura pela garganta, né, todo o processo produtivo. Isso desarticula a capacidade dos produtores dinamizar a produção e dos consumidores ter acesso a mais produto, né? Para nós é muito importante também para entender as deficiências do cálculo da inflação, porque todo mundo apresenta, enfim, vários institutos, como a inflação, os preços estão subindo, mas ninguém aponta onde subiu. Eu, recentemente na padaria, né, reclamei de um preço que subiu, ele disse, não, é que o produto veio mais caro. Mas veio mais caro de onde? Quem é que está subindo os preços, né? Em algum lugar, quer dizer, isso aqui não é virgindade, digamos, da inflação, certo? Tem pai isso aí. Então, na realidade, se a gente pegar a cadeia de preço dos produtos, isso é muito mais interessante, né? Eu estudei, por exemplo, a cadeia do ácido ascórbico, né? Você paga essa caixinha de vitamina C na farmácia, você vai estar pagando tipo R$14 uma caixinha daquelas. A gente calculou quanto tinha de vitamina C, que é isso que você está interessado, você está comprando, né? Por caixa de R$14 tem 3 centavos de ácido ascórbico. O resto é a tampinha que faz POC, enfim, intermediação, todos os negócios, a publicidade, todos os intermediários, todos os chá comigo, todos, né? Na realidade, você está travando a capacidade do produtor, está travando, por exemplo, a vitamina C é essencial, né? Com os preços que estão cobrando, grande parte da população não tem acesso, e a vitamina C é um preventivo de doenças importante, gera custos para todo mundo. Então, entender a lógica do controle do ciclo dos produtos é vital para a gente entender a economia. E eu uso basicamente toda essa parte, digamos, das commodities para ilustrar a que ponto a deformação se faz, né? Para isso ficar mais claro, eu coloquei aqui 12 exemplos, né? Que é como funciona a Cargill, como funciona a Bunge, como funciona a BlackRock, etc., né? Apareceu numa revista americana, no Business Week, um artigo de capa, né, dizendo a BlackRock maneja num ano 14 trilhões de dólares. O PIB norte-americano é de 16 trilhões. Né? Essas são as grandes grandezas. Né? Quer dizer, entre o Estado e as grandes corporações, todo mundo diz, o Estado está nos dominando. Mas que Estado? Na verdade, as corporações que estão nos dominando através do Estado. A lógica do que eu chamei de captura do poder mudou radicalmente todo o processo, né?
Só mais um ponto relativamente aos derivativos, né? Os derivativos a gente chama o conjunto de compras não diretas de produtos. Por exemplo, um grupo financeiro acha que com a mudança climática vai ter uma quebra de determinadas safras no ano que vem, então ele prevê que vão subir os preços e ele quer garantir uma compra. Então ele faz, por exemplo, compra X milhares de toneladas de café da Tanzânia por exemplo, para setembro de 2018 ou o que seja. Na realidade, é uma especulação sobre a variação de preços. Esse mercado se tornou absolutamente gigantesco e essa é a ferramenta principal desses 12 grupos que eu menciono, dos grandes atravessadores do sistema de commodities no planeta, né? Eles estão manejando por ano cerca de 600 trilhões de dólares. O PIB mundial é de 80 trilhões. Nós estamos falando em quase 8 vezes o PIB mundial. Para vocês verem a dimensão da transformação da economia. Fechando isso, e é legal, você vai lendo devagarinho, você vai entender como, em particular, esse sistema de alguns grandes grupos que fazem compras e vendas especulativos gera um ioiô de preços que você vai constatar na página 109. Você vai ver o gráfico, como aquilo sobe e desce, e é uma oferta e uma procura perfeitamente estável. Ou seja, não é mercado que está liderando, são processos especulativos que estão gerando essas variações. Na página 114 do livro, você vai ver uma imagem que resume os fluxos. Vale a pena ir devagarinho, se olhar cada quadradinho ali, mostra como esse poder, ao mesmo tempo, extrai a capacidade de compra das pessoas, reduz a renda, aumenta os lucros fantásticos dos grupos mais ricos, né? Então, recapitulando, nós vimos poder dos sistemas financeiros, o poder dos paraísos fiscais que permite esconder as coisas, né? E o poder sobre as commodities. É o gigantesco poder articulado das corporações. Isso significa que não é bem mais mercado que nos rege, né? É poder organizado, não é transparente porque está girando nos paraísos fiscais e não é controlado por nenhum Estado, pelo contrário, eles controlam o Estado, é o que a gente vai ver no capítulo seguinte, pegando a dinâmica da captura do poder.